Vamos para uma participação ao vivo com o repórter Oliveira Júnior, vai falar conosco a respeito daquela situação delicadíssima da Justiça Eleitoral. Isso em relação ao presidente da Câmara de Vereadores, já que Juca do Guaraná foi eleito deputado estadual. Mas será que de fato ele vai conseguir assumir a cadeira ou não? Quem vai contar pra gente aqui é Oliveira Júnior ao vivo já. Bom dia para você, Oliveira, bom estar novamente aqui contigo, podendo discutir política, trazendo as informações para a gente quentíssimas e conta tudo em relação ao Juca do Guaraná. Tem definição, Oliveira, ou não ainda? Bom dia, Luciana, bom dia, Haroldo, bom dia, Paulo. Seja bem-vinda de volta, Luciana. Olha, realmente virou uma novela essa questão do Juca do Guaraná, porque os julgamentos que podem provocar a recontagem de votos e alterar as composições da Assembleia Legislativa e na Câmara Federal ficarão para depois da diplomação, que está prevista para a próxima sexta-feira, dia 15, no Tribunal Regional Eleitoral, TRE, aqui de Mato Grosso. No caso da Assembleia Legislativa, que envolve o atual presidente da Câmara de Vereadores, Juca do Guaraná, filho do MDB, o deputado não reeleito, delegado Claudinei do PL, esse julgamento deverá ser concluído apenas no ano que vem pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Caso o entendimento se mantenha, será deferido o registro de candidatura do ex-prefeito de Chapada dos Guimarães, Gilberto Melo, do PL, o que pode resultar na validação dos 7.260 votos para deputado estadual que ele obteve e, consequentemente, favorecer o atual deputado, o delegado Claudinei, que assumiria a vaga de Juca do Guaraná Filho. Já no caso de Abílio Júnior, do PL, eleito deputado federal, a pendência jurídica dele poderá, inclusive, favorecer o deputado federal não eleito Carlos Bezerra, do MDB. Porém, as chances são remotas nesse caso. Abílio disputou a eleição através de uma liminar do Tribunal de Justiça que afastou a decisão de primeira instância que havia confirmado a legalidade de sua cassação no ano de 2020, quando ainda era vereador de Cuiabá. Portanto, daqui até janeiro do ano que vem, muita água ainda vai rolar por baixo dessa ponte, né? Estão envolvendo vários candidatos que pretendem assumir os seus respectivos cargos. No caso, o Juca do Guaraná terá o julgamento, portanto, na próxima sexta-feira. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigada pelas informações, Oliveira Júnior. Professor Haroldo, Paulo Coelho, que situação, né? Afinal de contas, gera uma instabilidade e uma decisão importante que o Juca do Guaraná vai ter que tomar, porque, afinal de contas, professor, se o desfecho não for favorável a ele na justiça, ele também não pode voltar depois como vereador novamente, aí ele perde o cargo. Eu penso que essa conta, Luciana Gavilha, ia falar Daniel Petergil, que deve estar assistindo também, Paulo Coelho, querido telespectador, é uma conta que pouquíssimas pessoas sabem fazer, né? Até porque é muito confusa. Quem entra, quem não entra por conta de somatória de votos, né? O que, de certa forma, prejudica muita gente, né? Eu já disse por várias vezes aqui que eu acho extremamente injusto o processo quando o candidato, já de certa forma ter sido eleito por mais de 80 mil votos, por exemplo, no caso específico do Abílio, né? Correr o risco, inclusive, de cassação. Eu acho isso aí uma desonestidade gigante com o eleitor em todos os sentidos, né? A questão da somatória de votos também. Existem candidatos que, como a Rosa Neide, por exemplo, teve mais de 100 mil votos e acabam não ocupando a vaga por questões de matemáticas, né, dentro do partido. Quer dizer, na minha cabeça é sempre assim, o que deve prevalecer é a vontade da maioria, sob o ponto de vista de democracia, sob o ponto de vista de vontade popular. Sempre pensei dessa forma, né? Então não dá para você ter, por exemplo, um candidato que ocupe uma vaga importante como representante, que foi legitimado por uma população, com um percentual de voto infinitamente menor do que aquele que teve um coeficiente muito maior, um número muito maior de votos. Até porque a representatividade dele, do ponto de vista popular, é muito maior. Ou seja, tem um número maior de pessoas que têm o interesse que realmente ele seja o representante, né? Então, essa matemática toda que o Tribunal Superior Eleitoral conhece muito bem, para mim, já está absolutamente anacrônica. É preciso rever isso dentro do Congresso Nacional para que essa conta fique mais justa, né? Esse é um ponto. Outro ponto é você ver que não existe celeridade no processo. Como é que pode alguém se predispor a ser candidato, pré-candidato a alguma coisa,
sair a ser candidato, com aval do próprio partido, ser eleito e depois correr o risco de cassação. Quer dizer, para que todo esse processo, para que todo esse gasto, para que todo esse desgaste com candidato, com partido, com eleitor, né? Na medida em que lá na frente ele não possa ser diplomado, ele não possa ocupar a vaga. Então eu acho isso aí algo absolutamente na contramão do bom senso, que a Justiça Eleitoral brasileira, com a anuência, claro, do Congresso Nacional, precisa corrigir essa distorção que realmente me incomoda há muito tempo. Olha, eu gostei aqui da sua deixa, viu, professor Haroldo? Distorção. Paulo, também a sua compreensão em relação a esse imbróglio da justiça ou não? Você tem um outro entendimento? Afinal de contas, a população também espera o desfecho, não apenas, né, o parlamentar. Então, eu estou com o Haroldo, quanto à representatividade. Isso que devia ser lá no final considerado, não é? Afinal de contas, houve a expressiva votação e aí tem as regras do jogo. Porém, entretanto, eu vou segurar essa situação aí, né? Eu vou nessa que a regra do jogo é clara, ela foi colocada lá atrás, todo mundo entrou sabendo da regra do jogo, e aí agora tem que se submeter aos julgamentos, ao juízo. O caso do prefeito, ex-prefeito Chapada, né, tem lá esses votos congelados. Se eles forem descongelados, e eu acho que vão ser, que já tivemos no passado aí, não muito distante, situações semelhantes, onde houve, só que é uma coisa demorada, não é para daqui para dezembro e para janeiro também não, isso demora. Bom, depende muito também da vontade de quem vai julgar, né, e das articulações de quem está tentando a vaga. No caso do Juca, do caso do Abílio, é aquilo que o Haroldo falou, né? Poxa, mais de 80 mil pessoas acreditaram o voto ali ao Abílio. A regra do jogo qual que é? A cassação, não é? Colegiado. Isso já foi considerado lá no passado como fator preponderante para manter a cassação ou para cassar propriamente, não é? Então, assim, arriscar algum palpite é difícil, mas o que eu quero dizer é que a regra do jogo está aí. Se for considerada de forma fria, se forem consideradas de forma fria, tende a também confirmar a cassação por conta da regra do jogo, que foi lá quando dele, na situação como vereador, foi cassado e tal. E agora, a liminar essa que está aí sustentando, ela, como diz o próprio nome, ela é limitada, não é? Tem um tempo limitado. Eu acho difícil as duas situações. Quem vai ganhar com isso? O Carlos Bezerra, que eu acho... Aliás, eu quero falar antes de falar do Carlos Bezerra, eu acho injusto, seria injusto, na minha avaliação, o Abílio perder essa vaga aí, porque ele teve o aval, a representatividade foi reconhecida nas urnas, né? Mas a regra do jogo é essa. O Carlos Bezerra está correndo por fora, está se articulando de forma jurídica, conhece o caminho das pedras, tem amigo juiz, e eu acho que ele pode levar a melhor nesse sentido aí, porque se for considerar de forma fria aí a regra do jogo é essa. Mesma coisa o Juca do Guaraná. O Juca do Guaraná é outro que está caladinho, pianinho, porque está sentindo a pressão, que pode ter ganho, mas pode não levar. E o que está desenhado é isso. A pressão não é só do pessoal que está, por exemplo, do delegado Claudinei, por exemplo. Existe toda uma pressão lá na própria Assembleia, não é? Tem aqueles que estão trabalhando, como o próprio MDB, trabalhando para manutenção, para brigar juridicamente pelo Juca, pela vaga do Juca, mas há outros que não é? Por exemplo, da onde que é o Claudinei? PSL, base de apoio, não é? Aqui dos bolsonaristas, aqui no Parlamento Estadual, pode ter peso, né? Aliás, pode não, deverá ter peso, ainda que não seja uma Câmara Federal, mas mais uma liderança estaria ali em prol da bandeira bolsonarista. Então, é complicado, e eu aposto nisso. Eu acho que vai ser difícil não descongelar os votos lá do Melo, do ex-prefeito de Chapada, e acho também que se a regra do jogo for considerada, o Abílio não vai considerar. Esse é o tipo de problema, Luciana, Paulo Coelho e telespectador, que a Justiça Eleitoral poderia evitar em todos os seus aspectos. Por quê? Veja bem,
Não são todas as candidaturas, mas tem candidatura, por exemplo, se a Justiça Eleitoral tomar como prioridade, analisar a candidatura antes mesmo do cara se colocar a pré-candidatura, né? Ele pode ser pré-candidato, tudo bem. Nesse período de pré-candidatura, verificar a situação dele em todos os sentidos, né? Para que realmente não chegue nessa situação. Vou te dar um exemplo. Você como comerciante, você colocaria um produto vencido na gôndola? Certamente que não. Se você for um comerciante honesto, né, você não colocaria produto nenhum vencido na gôndola. O partido, que deveria também fazer um trabalho de filtro, um trabalho importante nesse sentido, que eu acho que também tem parte de culpa nesse processo todo, entendeu? Também deveria analisar e apresentar um produto à sociedade que realmente tenha uma certa qualidade. Eu coloco esse político produto, fazendo essa analogia, para vocês entenderem o seguinte, que muita porcaria é oferecida ao mercado. É isso onde eu quero chegar. Muita gente que não tem a menor qualificação, a menor condição, o menor preparo é colocado ao mercado. E para piorar a situação, quando entra na própria Justiça Eleitoral. Porque ninguém vota, entendeu? Não é feita análise. Quantos candidatos que penduraram na Justiça nós tivemos? Aí a população, de forma ingênua, muitas vezes, vota no candidato, porque ele não sabe, ele não tem uma formação política para isso. Ele vota, elege o candidato, aí a Justiça vai lá e caça o candidato. Quer dizer, eu acho esse processo um processo absolutamente desonesto com a sociedade. Tem que mudar tudo, tem que mudar a regra. Tem que mudar tudo. Né? Não vamos permanecer com esse problema eternamente? Porque assim... Você está entendendo? Quer dizer, então, sabe, porque está errado, vamos continuar errado? Eu acho que alguém tem que tomar uma medida nesse sentido. E aí entram os senadores, deputados federais, deputados estaduais, para poder mudar esse quadro. Existe o devido processo legal. Por exemplo, a liminar. O que é a liminar que deu aí esse fôlego aí para o Abílio, por exemplo? Foi isso. Foi um instrumento, um mecanismo jurídico, né, que fez... Agora, imaginou se não tivesse isso. Não tem essa liminar, o senhor está com um problema lá na Câmara, então o senhor não pode. Se a regra fosse clara, líquida e certa, aí não teria esse lenga-lenga. Qual a dificuldade de julgar, Paulo? Pois é. Qual a dificuldade de julgar? Pega o caso específico do cara, entendeu? E julga. Você não pode. Por isso. Acabou. Tá entendendo? Tá enterrado. Não é justiça que decide? Entendeu? Acabou, tá enterrado. Não, você pode. Tem que rever a fase recursal, porque se ela der esse fôlego pro cara, o cara vai indo. Ele vai indo. Aconteceu o caso de um cara ter assumido sem ter o julgamento dele, no finalzinho do mandato. Exatamente. Foi julgado e aí... Exatamente. O próprio Neri Geller, né? O próprio Medeiros, né? Quer dizer, tiveram casos semelhantes. Volto a ressaltar. Eu acho desonesto como eleitor. Entendeu? O eleitor. Injusto. Injusto, porque eu voto no cara, estou acreditando no cara que daqui a pouco a justiça tira o cara não pode tomar posse mais, porque... Vamos lembrar a deputada Avalone. Entendeu? Talvez a eleição não tinha certeza ainda do que aconteceria, né? Realmente, professor, é um desserviço nesse sentido. Eu acho que tem que mudar. Bom, vamos continuar falando sobre isso nas próximas edições, mas agora